Levante a sua mão e diga comigo: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho um destino. Por segunda vez, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho um destino. Pela terceira vez, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho um destino. Se você crê que Deus tem um destino para você, diga glória a Deus. Vamos começar aqui à minha direita, eu vou dizer glória a Deus, você vai sustentar. E na medida que a minha mão vai passando, você vai vendo na direção dela e vai se unindo na glória a Deus, até chegar no extremo esquerda para mim. E a glória do Senhor será manifestada na sua vida. Começamos aqui, glória a Deus! O Ramakanta da Ramakata Shorea Habas Sandara Mahandore Kemia Canto de Remar Alabacanto Remenea Hamashaya Habaka Suribi cantanda Ramama Soya Habakia Kapa Dalaya Kipatarama Shataka Hamaba Surya Bakanturi Mikandamas Mikamanda Ramama Kantamash. Há línguas para você, solta, solta. O Espírito Santo está em ti. Não apague, não apague, não apague. Deus está em você. A chama está acesa. Aleluia. 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 Levante a sua mão de novo e diga: coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é a que Deus tem preparada para mim. Amém. Amém. Tome assento. E glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Depois de vários anos ausente na Assembleia dos Santos, chamada Gideões, Deus me permite voltar. Obrigado, pastor, pela confiança, pelo carinho. Pastor Zilmar, a esposa, a família, a igreja, os obreiros do Senhor, por esse lindo tempo e poder ter a oportunidade de rever companheiros e também gigantes na fé, heróis e heroínas, como no caso da pastora Kelly Caspar. Quem ouve falar dela, mesmo lendo o que às vezes chega nas nossas mãos, não dar a ideia completa do que ela é, o que ela representa e o que ela faz. Assim que o Senhor te abençoe. Tenho certeza que amanhã o povo vai ouvir coisas maravilhosas. Quantos creem que é assim? Eu estou cheio de palavra.
O problema é que a palavra que eu trago, ela dura mais ou menos 4 horas. Mas eu vou, respeitando o tempo, dar um concentrado mais ou menos de 40 minutos. Tá bem? Mas você precisa prestar toda a atenção e entender. Gideões é missões. O que é Gideões? É missões. E missões, ela é uma marca na vida da igreja. E é o primeiro propósito daquele que origina o plano da salvação, que é o Pai. E é a tarefa do Filho que executou o plano da salvação. E é a tarefa do Espírito Santo que administra o plano da salvação. Assim que a igreja, em geral, ela deve ter consciência desta incumbência que Deus entregou. Ouvi a palavra do pastor Adriano, que foi muito clara. A ordem do Senhor e o grande compromisso em fazer a tarefa amando e vendo a necessidade daqueles que não têm pastor, como ovelhas que estão sem pastor. Agora eu quero transformar esses momentos com vocês em uma aula missionária. Tá bom? Para isso você precisa de um ouvido bem afinado. Pastor Moisés, pastora, benção, samaritano presente, é marca de amor. O que nós vamos conversar agora tem a primeira direção, o obreiro, não importa o que e em que esteja ocupado. O missionário no campo, fazendo a sua tarefa aqui ou lá. A palavra de Deus, ela revela que coisa que os olhos não viram, que o ouvido, que não chegou ao coração de ninguém, do homem, é a que Deus tem preparada para aqueles que Ele ama. Agora, não é para todo mundo, é para quem ama. E eu creio que eu estou falando a esse grupo. Quantos amam a Deus? Então, crescimento protegido é o que Deus tem preparado para os seus. Primeiro, que crescimento protegido. E quando falamos de crescimento protegido, em 1 Crônicas, capítulo 11 e verso 9, a multimídia vai me ajudar, nós vamos ter parte do esboço sendo apresentado para você tomar nota. Me interessa que tomem nota, que quando terminem o evento, ou mesmo a reunião, e alguém perguntar, de que foi que se tratou? Você tem a resposta. Não basta que você diga, foi uma linda palavra. Deus se manifestou, mas o que foi dito? E você disse, não, eu não guardei. A ideia é que guardem. Amém? Diga comigo, crescer protegido. 1 Crônica 11, 9. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Preste atenção. Preste atenção nessa descrição da palavra. Davi representa você, representa qualquer um de nós. E disse que ele
cada dia, cada vez se tornava mais forte. Há um crescimento que produz fortaleza no espírito, na alma e na mente. Entendendo que a mente nossa hoje, em Cristo, é a mente de Cristo. E sendo assim, os nossos pensamentos estão corrigidos. A fonte de informação está corrigida. Por isso, a fortaleza que há na pessoa é uma fortaleza que vai em aumento, vai em crescimento, mas vai com proteção. A outra expressão, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Eu quero chamar a atenção sua. Era necessário que dissesse o Senhor dos exércitos? Não crê que basta que dissesse o Senhor? Porque se diz o Senhor, Ele é tudo. Quantos creem que Ele é tudo? Quantos creem que Ele é tudo? Porém, aqui, ponto e vírgula, cada vez mais forte. Diga comigo, ponto e vírgula. Quer dizer, no ponto não tem discussão. O que está sendo dito não cabe discussão. O crescimento, ele vai com uma fortaleza. Ele está crescendo em fortaleza. Ele é forte. O que é ele? Forte. Ponto. Logo, vírgula. Ok? Por quê? O porquê. O Senhor, diga comigo, o Senhor dos exércitos era com ele. Por que exército? Não crê que basta Senhor? Escutem bem, há um crescimento que tem tanta oposição dos principados, das potestades, dos governadores das trevas, das hostes infernais da maldade, que a pessoa, mesmo crescendo e sendo fortalecido, não poderá vencê-los, a menos que o exército de Deus se ative. A menos que o exército de Deus se ative. Por isso o Senhor aqui, ele se apresenta como Senhor, sim, mas dos exércitos, término militar. Venho dizer para você essa noite que ao seu favor e a favor do seu crescimento há uma batalha constante. Eu disse que há uma batalha constante. E no propósito de Deus é que você cresça. E não cresça em uma, ou duas, ou três dimensões. Cresça integralmente em todas. Você está desenhado por Deus para crescer em sabedoria, para crescer em ciência, para crescer em conhecimento, para crescer em discernimento, para crescer no uso dos dons, na sua força mental, para crescer na visão, para crescer nos projetos e em tudo que você se propõe, Deus lhe permitirá crescer. Agora, alguns aspectos importantes que o crescimento protegido traz. Primeiro, o crescimento protegido supera a adversidade e o medo. Pode dizer comigo, diga, o crescimento protegido supera a adversidade e o medo. Josué 1:5.
ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Em segundo lugar, o crescimento protegido supera as limitações. No primeiro, você está superando, note, a adversidade e o medo. O inimigo quer, uma e outra vez, fazer tudo para que o medo se ative, que as adversidades te distraem e não deixa você avançar. E tem muita gente preso aí, dando volta num deserto, e nunca encontra o caminho que leva ele para a meta final. Neste caso, quando há proteção, você não vai dar volta no deserto. Você não vai ser um medíocre. Você vai ser uma pessoa com capacidade extraordinária para superá-las. E o medo será zero na sua vida. Eu disse que o medo será zero na sua vida. Agora, as limitações, Deus volta e fala com Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então aqui a proposta é para vencer as limitações, esforço. É o quê? Esforço. Esforçar-se é uma decisão da pessoa. Sabe, Deus me permite trabalhar com gente o tempo todo. Eu estou há 67 anos no ministério. Não pergunto quantos anos eu tenho. Sim. Mas eu estou há 67 anos no ministério, dentro da igreja. E alguns estão já fazendo a conta, né? Eu vou dizer para você ficar tranquilo. Eu estou no ano 80. E caminhando firme. Crendo que Deus tem muito mais para mim. Sim. Mas trabalhando com a gente, encontro 3 grupos de pessoas: passivos, realizadores e triunfadores. A atitude do passivo é não assumir compromisso. É permitir que outros tomem domínio sobre a sua vontade e leva ele a fazer o que eles querem, não o que ele quer. E se esquiva de toda maneira possível para não assumir compromisso. Zero esforço por decisão própria. O outro grupo, que é o grupo dos realizadores, eles fazem um trabalho extraordinário, mas põem um teto, né? Põe um limite que vai até ali e depois daí ele não sobe, estanga, fica plano. Esse perigo na empresa, na indústria, no comércio, na economia, também está na igreja, no ministério. Visão ministerial com teto. Não é? Cheguei a 40 e aqui passa 5 anos, 40. Passa 10, 40. Passa 20, 40. Mas, irmão, o que aconteceu? Se faz 20 anos você tinha 40 e passou 20 e você fica com 40, o que aconteceu? O que aconteceu é que ele pôs um teto, né? Ele realiza, porém ele não quer mais subir, aumentar, multiplicar, não quer mais. Infelizmente,
No ministério isso é visível. E nas missões isso é visível. Ah não, porque o terreno é difícil, a situação é complicada. Não tenha dúvida. Mas você tem a força. Você pode. Se você alcança ou eu alcanço o nível de realizar, eu posso quebrar essa barreira para seguir subindo. E passar para o terceiro. Qual é o terceiro? Triunfadores. Triunfadores. O triunfador, ele não tem limite. O limite do triunfador é o céu. Levante a sua mão e diga: eu recebo a palavra essa noite. Que me está dando. Diga: está dando a rota para que eu siga crescendo e sendo protegido. Amém? Na Colômbia, isso quando a gente diz assim, o povo aplaude. Que bonito. Mas o aplauso até que esquente a mão. Sabe o que é um aplauso que esquenta a mão? Tentei. Aleluia. Quantos querem remover as limitações? Remover. Agora é preciso observar o que é que está fazendo que a pessoa seja limitado. Então aqui eu também proponho uma revisão nos escombros. Aquilo que se acumula na vida, através do tempo, costumes, hábitos, aonde a pessoa sabe que não está bem, que não lhe ajuda, mas se mantém. Então a pessoa é iracunda, responde mal, tem malas relações e logo justifica que eu sou assim. Então, se você é assim, você é um perdedor. Se você é assim, você não muda, você vai ficar sempre assim. Se você quiser romper as limitações, você tem que remover esses escombros, pôr ele lá fora e deixar que o Espírito Santo faça uma limpeza completa no espírito, na alma e na sua mente. Quer dizer que a pessoa tem que corrigir os seus pensamentos, tem que corrigir a fonte de informação e tem que remover os seus escombros que estão sendo acumulados. E aí se remove aquilo que está. Josué está recebendo uma palavra, esforço. Qual é a palavra? Esforço. E bom ânimo. De novo, e bom ânimo. De novo, e bom ânimo. Bom ânimo. Sabe, a mim me disseram que quando a gente chega na idade da Bíblia, que é 70 anos, daí para frente, a pessoa perde a alegria, se sente velho e começa a diminuir. Eu digo, eu quero ver essa barreira como é. E cheguei nela. Cheguei nela. E quando eu cheguei nela, então o texto disse, mas os robustos. Então, a pergunta é, em que grupo você quer estar? Não é? No grupo dos que fica velho com 70? Ou no grupo dos robustos? Porém, aí depois tem outra expressão. Os que chegam os robustos, depois do 80 é cansaço e fadiga de espírito. E eu estou dizendo o seguinte, eu estou descobrindo que essa verdade bíblica, ela depende do teu estado de ânimo. Porque Caleb parou frente ao monte e disse, ei, esse monte é meu. Mas disseram, não, porque aí está cheio de gente inimiga. Ele disse, a mim não me importa, eu vou comer eles como pão. A minha força hoje é a mesma que quando eu tinha 40 anos. Estou pronto para entrar
estou pronto para sair, estou pronto para a guerra. Há alguém aqui essa noite que está me ouvindo? Levanta a tua mão e diga: recebo a palavra e me levanto com poder e autoridade. O cansaço, a preguiça, ela não terá domínio sobre a minha vida. Shababacanta ramacata xarabacata. Sim. Aí está o Espírito Santo. Ele quer lugar na sua vida. Ele quer espaço na sua vida. Há uma parte maravilhosa que me ajudou e sigue vigente na ajuda. Paulo aos Coríntios. Ele disse: aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Não diz que é dois espíritos. Ele lá e eu aqui. Não, é um espírito com ele. E se somos um com ele, a natureza divina é quem domina. E se ela domina, você é vencedor por natureza divina. Você é um triunfador por natureza divina. Você remove escombros. Você passa a barreira. Você escala. Você chega aonde tem que chegar. E você realiza o que você tem que realizar até alcançar o triunfo completo. O ano 26 vai caminhando e nós já vamos no mês 4. Estamos para fechar o mês na próxima semana. E abre o mês 5. Deixa eu dizer, você tem pela frente 8 meses aonde Deus quer dar a você aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração de ninguém. É o que está preparado e guardado para você. E guardado para você obreiro, e guardado para você pastor, e guardado para você missionário. Esse lugar onde Deus lhe pôs é o lugar ideal. Eu disse que é o lugar ideal. De novo, é o lugar ideal. Ah, mas é deserto. Deus faz brotar água no deserto. Não é que lá não se vê nada. Deus abre rios. Ele é Deus ontem, hoje e sempre. Você crê? Então diga: hoje eu removo pelo poder do Espírito Santo que está em mim, e em mim somos um. Removo toda barreira, toda limitação mental, visual, auditiva, geográfica, numérica, financeira, econômica, em nome de Jesus. Oh. Quantos querem cantar o hino da vitória? Assim é. Agora, daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas como resultado disso. Mas vamos para o terceiro aspecto. O crescimento protegido estende a visão linear. Que é o que estende? A visão linear. Esse termo, ele não está com frequência nos púlpitos. Falamos muito da visão, porém definir-la como visão linear não é frequente. Precisa uma revelação
do Espírito para que se entenda o que quer dizer linear. A visão linear é a superfície visível entre a localização do observador e o alvo. Diga comigo, multimídia, vá comigo, por favor. Diga, a visão linear é a superfície visível entre a localização do observador e o alvo. Deus falou com Abraão, depois que se separou de Ló e estava triste, abatido, decepcionado. E Deus falou, você não pode ficar assim não, hein? Aí promessa para você. Ah, mas é que o meu sobrinho, ele fez uma coisa que dá muito sentimento. Mas você vai ficar aí com o sentimento? Levanta a tua cabeça. Levanta os teus olhos. E olha. Olha, e aonde a tua visão alcançar, o território será teu. Quer dizer, que Deus está dizendo a Abraão, você vai permitir que a falsidade de um parente estorve o seu crescimento? Quando eu falei com você, que eu sou o seu escudo e que eu sou o seu galardão, em quem você vai crer? Em quem te ofendeu ou naquele que deu promessa? Levanta os teus olhos e aonde você está, linearmente alcance. Essa noite eu tenho força profética na palavra. Deus está falando com você. Eu disse que Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Amplie a sua visão. Faça ela ir o mais longe possível. O maior alcance possível. Sim. Por quê? A palavra linear significa que algo mostra constante evolução em direção a uma determinada direção. Qual é a sua direção? Ano 74. Isso foi ontem. O Senhor me dá uma visão. Me mostra uma cidade na Colômbia e diz, aqui fará uma obra grande e terá repercussão no mundo. Quando eu me desperto, tenho certeza que o que eu estou vendo é espiritual. Mas agora eu busco um atlas para focalizar aonde está a Colômbia e buscar a cidade aonde o Senhor me está sinalizando. E quando eu encontro o país, me afirmei na direção. E todas as vozes contrárias se ativaram. E uma delas foi tão perversa, eu tenho dito isso muitas vezes, que falou para mim, uma pessoa importante para mim, disse, você tenha cuidado, porque a fé termina quando começa a fome. Aquilo me abalou, mas eu respondi, eu não aprendi assim. Eu aprendi que a fé vence o mundo. E se a fé vence o mundo, a fé vence a fome. Mas a firmeza dentro do objetivo para alcançar, ela tinha que cumprir.
E o caminho para mim foi a selva. E me internei na selva com a minha esposa e meus 3 filhos. E em 43 dias, a Carlen sabe o que eu estou dizendo. Cruzei. Cruzei. Barreira sobre barreira. Adversidade sobre adversidade. E em todas, o Senhor estava comigo. Só que a selva foi marcando, foi deixando marca no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, na minha mente. Não é? E eu conto esse testemunho com alegria para animar. O que para muitos parecia um castigo, ir para as missões naquela condição, era um diplomado. Era um curso de alto nível. Não é? Quando eu passei ao outro lado, 3 anos depois, eu estava na mira de pessoas que souberam que eu cruzei a selva. E entre eles um missionário chamado Davi Spencer. Era nascido em Nicarágua, porém filho de pai americano. E agora servia a Deus em Panamá. E ele me buscou e disse: olha aqui, eu soube do que Deus fez com você, cruzando a selva. Por primeira vez alguém vinha falar da selva comigo diferente. E eu trago um convite para você. A Universidade de Waxahachie, em Texas, tem uma graduação de teólogos. E todos os estudantes querem que o homem que cruzou a selva seja quem pregue, quem ensine. Já viu? A selva apareceu 4 anos depois de ter cruzado ela, com outro propósito. Então eu expliquei para ele, eu digo: olha, Davi, eu não sou pregador de universidade, não. Eu prego na rua. Eu estou entre o povo, universidade. Ele disse: sim, mas é isso mesmo que eles querem. Ouvir o homem que cruzou a selva e prega na rua. Pagaram a minha passagem, me puseram em classe executiva, me deram o melhor hotel. E no dia seguinte, eu, com certo temor, digo: como é que eu prego aqui? Todo mundo é teólogo. Mais de 45. Mais os convidados, os pastores, os doutores. E ele, o Davi, não foi o Espírito Santo não, foi o Davi, falou: conte para eles o que Deus fez na selva. Aí ficou mais fácil. Aí eu tirei aquele peso de teologia, Então quando eu passei, todo mundo, o templo estava cheio, mais de 1000 pessoas. E eu começo a contar o que Deus fez na selva. De repente caiu a glória de Deus. E começou gente a chorar, já ajoelhar-se, e outros se estendiam na alfombra, gemendo, e houve batismo com o Espírito Santo, um movimento. Quando eu parei de falar, porque o Espírito havia tomado lugar. Eu falei para o Davi: agora, espere. E quando passou tudo, agradeci a eles e me sentei, porque a hora estava estrapolada. Então, veio a graduação, veio o protocolo, e veio a graduação. Então, um aluno passou para falar em nome de todos, e trouxe um envelopezinho de papel manila, e entregou para mim e disse:
É para o senhor, para a sua esposa, para os seus filhos. É a nossa oferta da turma de graduando. São $10.000. Quando disse isso, meus olhos ficaram verdes. No momento assim, e eu olho para ele e digo, e por que isso? E olha a resposta, porque a selva paga bem. Karen, a selva paga bem. Pastor Zilmar, a selva paga bem. Pastor Adriano, a selva paga bem. Família, a selva paga bem. O que para muitos era um castigo, para mim estava sendo um prêmio. Experiência, oportunidades diferentes de ver a Deus operar, imunizar o corpo, livrar-me de perigo, prover o que precisava no caminho, aonde precisava lancha, balsa, aviãozinho também, carro, gente para receber, para cuidar de mim. Tudo isso aconteceu na selva, sabe? Coisa que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração de ninguém. É o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Você pode louvar a Deus por isso? De novo, você pode louvar a Deus por isso? Agora, aquela reunião na universidade me fez visível. Quando termina, começa a buscar os pastores de campos, ministérios nos Estados Unidos, no Canadá, em Centro-América, a convidar-me para convenções, seminários. E daquele dia até hoje, a minha agenda, ela não se esgota. Glória a Deus! Aleluia! Deus é cura. Uma das causas pela qual demoro tanto chegar em algum lugar é porque a agenda ela está programada por 2, 3 anos na frente. Glória a Deus! Então as tuas provas, aquilo que parece humilhação, não é exaltação. É o caminho, aleluia, para fazer de você uma pessoa diferente. Escute, você é diferente. Nós acabamos de cantar, o que foi que nós cantamos? Que você é o quê? Especial. Levanta a sua mão e diga, eu sou especial e eu sou diferente. Amém. Seja louvado o nome do Senhor. Agora, tipos de leitura para conhecer o tempo ou os tempos. Tipo de leitura, diga comigo, tipo de leituras para conhecer os tempos. Você sabe que nós vivemos no crono, calendário, hora, minutos, semana, meses, ano. E logo está o Kairos, que é o tempo de Deus. Para que nós possamos entender corretamente os tempos, precisamos estar unidos no Kairos. No quê? Permitir que o Kairos seja quem governe o nosso cronos. Permitir. Não quer dizer que nós não tenhamos domínio no crono. O que quer dizer é que o crono está sujeito ao Kairos de Deus. Quando o Kairos de Deus afetou o meu cronos, Deus me moveu de Tupã a Cúcuta, Colômbia.
E quando conheço os tempos corretos, não há erro. Eu disse que não há erro. Porque quando você e eu atuamos no tempo, também vamos atuar corretamente na área geográfica, local, lugar. E não importa se é montanha ou se é vale, não importa se é selva ou deserto, não importa se é beira de mar ou de rio, não importa se é grande cidade ou pequena, se você está no tempo de Deus, você floresce. Eu disse que você floresce. Eu disse que você floresce. Mas como é que damos passo a isso? Os termos que eu vou usar agora não são usados de frequência no altar, menos no altar. Porém, escute-me com atenção. Necessitamos leitura diacrônica lineal, que é a sucessão de eventos ao longo do tempo futuro. Como eu posso ver o tempo futuro? Alô? Então Jesus falou com os discípulos: muita coisa eu tenho que dizer, mas vocês não suportam ouvir agora. Mas quando venha o Espírito, Ele os ensinará tudo e os fará saber o que está por vir. Os fará saber o quê? O que está por vir. Sabe, o que está por vir, Deus quer que você conheça. Mas para isso você não pode estar distraído. Você precisa estar no Espírito. Porque o Espírito é quem nos leva a essa realidade através do exercício que fazemos. Segundo, leitura sincrônica ou simultânea. Veja as oportunidades que surgem de mudanças políticas, tecnológicas, econômicas e sociais e repentinas. E aqui nós temos um problema, falo com os pastores primeiro, que a igreja, ela está de costa para essa realidade. Ela pensa que isso não é para ela. As mudanças geopolíticas, as mudanças tecnológicas, científicas, não é para ela. E como ela dá a costa, o inimigo tem o espaço para possuir e usar. E logo usa tudo o que está acontecendo em contra da igreja. E por isso abala mais do que deve a fé, a confiança, a certeza e a esperança. Se algo acontece, como agora, guerra e rumores de guerra, susto. E sentimos pânico em muitos lugares. Eu pergunto, se o profético se cumpre, está a favor ou em contra da igreja? Ok, se está a favor da igreja, então zero medo. A pergunta é, se o profético está cumprindo, ou está em cumprimento, qual é o meu lugar? Como é que eu tenho que possessionar-me? O que é que está ao meu favor, ainda quando a ameaça é grande? Paulo entendeu isso e disse que todas as coisas, elas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que os que amam a Deus estão aqui. Eu disse, eu creio que os que amam a Deus estão aqui. Leitura interativa da realidade é o processo de interação entre o leitor e o texto, pelo qual a pessoa que a lê tenta atingir os diferentes objetivos que orienta o quê? Não escutei. Que orienta? Que orienta? De novo, que orienta?
Se você lê a Bíblia e não interatua com ela, não passa nada. É que eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Maravilha! Diga para mim o que é que ela fez na sua vida. Porque você lendo, você encontrou coisas maravilhosas, como essa. Eu sou o teu escudo. O teu galardão é extremadamente grande. Zero temor, máxima confiança. Mas eu não presto atenção nessa palavra. E a ameaça vem e me sacode. Quantos missionários saíram do campo por medo? Quantas igrejas deixaram de cumprir o seu propósito? Agora mesmo, pastor Zilmar, só 1% de 13 bilhões, 13 trilhões de dólares que move a família da fé no mundo, só 1% está destinado às missões. Só 1%. E sabe por quê? Porque quando você fala com o crente, para ele soltar as suas finanças, ele se enche de medo. E se eu dou, me falta. Eu vi a luta para passar aqui 30. Para dar 500, ou 1.000, ou 2.000, ou 3.000. Bem-aventurados o que decidiram. E lhe digo ao que não se decidiu, chegou a sua hora de fazer uma prova naquilo que a palavra diz. A palavra diz, Isaías 3:10, diga-lhe ao justo que lhe irá bem. Como lhe irá? Bem. E comerá do fruto das suas mãos. Como eu faço uso dessa palavra? Como é que eu ponho essa palavra em ação, interatuando? Mas se eu não interatuo com a leitura, não está passando nada. Eu disse que não está passando nada. Então aqui, Deus está falando com Josué, 1:7. Então somente esforça-te. Qual é o passo? Esforça-te. Para e tenha bom ânimo. Para, ajude-me na leitura. Para e terás o cuidado de fazer conforme tudo que a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies para a direita nem para a esquerda. Para quê? Ajude-me. Te conduza por onde quer que andares. Então, eu tomo a palavra e ponho ela para acionar. E aqui, ano 72. Quando? Eu estou fazendo um mandato da igreja em São Paulo, de Tupana, São Paulo. E nesse mandato tem que ver com a parte social da igreja. De regresso, eu tomo o ônibus Expresso de Prata, São Paulo a Tupã, 530 quilômetros aproximado. Quando eu entro no ônibus e me sento na frente da minha cadeira, eu era o primeiro que entrei, e na bolsa que está de frente na outra cadeira, tem um jornal, o Estado de São Paulo. Primeiro raciocínio, o ônibus não foi bem limpado. Estão deixando coisa no ônibus. A viagem ela é longa e o ônibus não está bem. Segundo, mas se o jornal é do dia, tem notícias. Então eu vou ler as notícias. Porque se o Brasil está em ditadura militar, me interessa saber o que está passando. E tomo o jornal e começo a ler. De repente chego numa página
E a página diz: Butão, a terra onde Deus não é conhecido. Depois eu tomei foto desse jornal. Olha aí, ó, sexta-feira, 4 de outubro de 1972. A mão esquerda, Butão, uma terra onde Deus não é. Na mão direita, o ano em que tudo aconteceu. Tinha que ver com a subida, a exploração do espaço, na Lua e tudo. Mas aquilo não me chamou tanta atenção, fiquei aqui. E ficando aqui, veio uma comoção dentro de mim, que me fez chorar. E aí eu fiz uma oração a Deus: Senhor, eu não darei trégua ao meu espírito, nem à minha alma, à minha mente, até que eu saiba que Butão conheça a Ti. E me converti em um intercessor pelo Butão. Quando cheguei em casa de madrugada, levando o jornal, mostrei para minha esposa e expliquei para ela o que era. Ela ficou olhando para mim e disse: e isso? Eu disse: não, é para a gente orar, porque não é possível que exista um lugar onde Deus não é conhecido. Você me ajuda na oração? Ela disse: tá bom, até aí. Mas amanhecendo o dia, eu fui para a livraria e comprei Atlas Mundial, Almanaque Mundial, para conhecer a geografia e a realidade do Butão. E me transformei no intercessor do Butão. 2 anos depois, a visão para a Colômbia. Ano 75 eu vou para a Colômbia. Ano 95, eu estou construindo um templo para 4.000 pessoas. A obra missionária vai a todo vapor. Como é que ela vai? A todo vapor. A igreja já tem mais de 5.000 crentes. E nós estamos pondo a cúpula no templo. O pastor Moisés, que nos visitou, conhece. Foi com a sua esposa também, viu isso aí. Pastor Gilmar tem que visitar a gente lá para ver isso. Mas o negócio é o seguinte: eu gosto tanto da construção que eu estava enamorado. Sabe o que é enamorado, não? Hein? Sabe como é que eu orava? Obrigado, Senhor, por dar-me essa oportunidade de construir semelhante casa. Uma coisa linda, Senhor. Que maravilha, Deus. Mais de 90 toneladas de ferro. Essa cúpula vai ser uma bênção. E quando eu estou aí, o Espírito Santo fala: chegou a hora do Butão. E eu me estremeço. Claro, e a mente voltou para o ano 72. E eu me vi no ônibus, com o jornal na mão, e fazendo voto a Deus. Você ora, você promete, e você pensa que Deus se esquece. Você se esquece. A Colômbia, ela absolveu tudo. O Butão ficou lá no esquecimento. Agora, o Espírito Santo, quantos anos são? 95 com 72, 23 anos tinham passado. Me sacudiu o Espírito Santo. Eu quis questionar com Deus. Primeiro, que toda a força estava dirigida ali. Segundo, as finanças, a economia estava aí. E terceiro, meu coração estava ali. Então o Senhor me respondeu: eu não amo ferro, não amo tijolo, não amo cimento, não amo areia, eu amo vidas. Eu sigo buscando entender melhor. E a resposta do Senhor: missões é a porta aos tesouros escondidos. Você não está formando uma igreja para uma cidade, nem para um país. Você está formando uma plataforma missionária.
sem argumento, a visão que estava na cúpula se apagou e voltou a visão das missões. O que é que está desviando a tua visão? O que é que está mudando o propósito? É mal construir? Não. Era necessário, mas não era prioridade. Segundo, se é necessário, não pode ocupar o primeiro lugar, apagando o amor pelas vidas. Nós nos embriagamos com as construções e lutamos para tê-la bonita. Nos preocupamos mais pelas alfombras, pelas cadeiras, pelas pinturas. Então foi quando Deus, ou Jesus, escreve a carta de Éfeso, disse: tudo que você está fazendo está bem, mas tem uma coisa em contra: você deixou seu primeiro amor. Então, se você faz coisas corretas, deixando de fazer o que é primeiro o correto, anula por falta do primeiro. Se anula. Então eu me levantei com força, pedi perdão a Deus e me alinhei com o propósito da palavra. Vou cumprir o que a palavra me está mandando. Vou interactuar com a palavra. Mostrei para a igreja o mapa do Butão. Mostrei para a igreja o jornal. E pensei que a igreja ela ia retrair-se. Foi ao contrário. Se levantaram, vieram para o altar e despejaram as carteiras, as bolsas. Os bolsos ficaram vazios. Tudo no altar. A igreja estava mais preparada que eu. Escutem, pastores, a igreja está mais preparada que o altar. Muitos altares têm medo de falar de missões, comprometer-se com missões, pensando que as missões resta, e não é assim. Então, aquela prova tão maravilhosa me permitiu viajar para o Butão, no mesmo ano 95. Fiz uma inspeção na cidade de Butão, no país de Butão, começando por Tifu. Depois voltei, para que hoje haja o que você vai ver. Por favor, multimídia, me ajude com esse pequeno vídeo. Aleluia. Multimídia comigo. Botão. Enquanto eles arrumam ali, eu vou fazer uma pergunta para você. Você entende como Deus fala? Como Deus se comunica? Tem ideia? A ideia é que Deus fala pelo um anjo. A ideia é que vem um profeta e te dá a palavra. Essa é a ideia. Mas quando Deus não usa anjo, nem usa profeta. E quando Deus não usa nem a Bíblia, senão que põe um jornal. Que nível de sensibilidade nós temos no Espírito para entender a mensagem? Então eu pergunto, para quem escreveu aquele artículo no estado de São Paulo? Acaso existe algum brasileiro que tenha interesse pelo Butão? Estamos em ditadura militar, todo mundo está lutando por um problema político.
E alguém escreve no jornal de prestígio uma crônica que tem que ver com uma nação no Himalaia pequena, com menos de 800 mil habitantes, aonde Deus não é conhecido, com toda a descrição. Escute, família, obreiros, líderes, pastores, eu peço para você, revise o seu nível espiritual. E esse nível de sensibilidade que você tem é entender o Deus que trabalha no invisível. Como trabalha Deus? No invisível. Podemos mostrar? Roda, por favor. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Então a pergunta é: o que aconteceria se eu ignoro o jornal? O que aconteceria se eu fico olhando para a cúpula? O que aconteceria se eu não abro o bolso? O que aconteceria? Hoje, escutem, as 72 igrejas no Himalaia. Mas ali surgiu o trabalho na área do norte da Índia e Nepal, outras 73, para formar hoje 150 igrejas no Himalaia. Tenho muito mais para dizer, mas eu quero respeitar o tempo. Fique de pé. Aleluia. O que você viu aí é o primeiro congresso feminino no Butão. Nós fizemos um congresso em Cúcuta chamado Mulheres Determinantes e foi feito no Butão. Um mês depois, rompendo todas as regras. Rompendo o quê? Todas as regras. As mulheres sem medo, mais de 500, adorando ao Senhor e servindo. Mas quando eu voltei da primeira viagem, a construção seguiu. Karen, então o tesoureiro falou: aí conta por pagar. Contas. O tesoureiro fala bonito, né?
Moisés, o tesoureiro fala bonito. Contas por pagar. E o recurso não está completo. E eu olhei para o tesoureiro e falei, ele disse que missões é entrar nos tesouros escondidos. Espere. No dia seguinte, eu venho cedo para a igreja. Normalmente eu faço meu devocional em casa, mas naquele dia senti de vir mais cedo para orar. E quando eu vou chegando a uma viúva sentada no átrio, e ela me veio e disse, preciso falar com o senhor, pastor. Me atende? Fui para lá e disse, senhora. Ela disse, abriu a carteira, disse, eu tenho algo para entregar para você, mas não me faça pergunta. Eu olhei para ela e disse, depende. E me entregou o envelope. Eu digo, dá licença, eu abri. Ela disse, eu sabia que ia querer ver e depois fazer pergunta, não é? Eu digo, assim mesmo. E quando eu abro um cheque, o valor do cheque hoje é $35 mil. Uma viúva. Eu olho para ela e digo, irmã, Romélia se chama, desculpem, esse é um valor muito alto. A sua família disse, não tem nada a ver com a minha família. Isso é uma poupança minha especial, que era minha até ontem. Ontem Deus me disse que eu entregasse para cobrir o que a igreja necessita. Eu recebo aquele valor e levo para a tesoureria e oramos, choramos, porque aquele valor cobria toda a conta que estava reprimida e sobrava. Mas daí para frente, as portas dos tesouros escondidos se abriu. E sabe, aí Deus me respondeu a pergunta: se fazer missões é andar e chorar, quando se cruza a linha do choro? Quando? E a resposta foi essa: quando você entenda que coisa que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração, é a que Ele tem preparado. Nesse depósito de Deus nunca falta. Então hoje eu venho dizer para você, talvez você é a pessoa que Deus quer usar de uma maneira ampla e extraordinária. Você diz, não, mas eu estou respondendo à necessidade da igreja. Pense assim, porém creia que Deus está respondendo a sua. Eu disse que Deus está respondendo a sua. Ninguém que deu oferta hoje ficará sem resposta. Mas eu peço licença ao pastor, que eu não gostaria de terminar a mensagem sem dar oportunidade a empresários, comerciantes, gente de negócios, que diga, eu quero entrar nos tesouros escondidos. Eu quero entrar aonde tudo que é necessário está ali, ao meu favor. Sim? E começa por você e por os pastores, os obreiros, que a sua igreja, que está reduzida economicamente, ou tem um estancamento, ou tem por anos sem ter crescimento, hoje as portas do crescimento se abrem ao seu favor.